Muito bem, de volta aqui na Rádio Onda Minas FM na 87.9. Ótima tarde para você que tá ligado com Vanderlei Lima aqui no Estação Musical, né? Já são 1h mais 1 minutinho aqui no seu rádio. Com muita alegria estou aqui com você na Onda Minas FM, na sua companhia até às 14 horas. E já está aqui nos estúdios da Rádio Onda Minas FM pra gente conversar, pra gente falar sobre saúde, né? O nosso convidado de todas as quintas-feiras, a gente traz música, traz informação aqui. Seja bem-vindo, Dr. Sebastião Versiani, pra gente conversar mais um pouquinho, trazer novidades aí. Muito boa tarde a todos os ouvintes, o pessoal da internet também. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Vanderlei. Com muita alegria que eu estou aqui de novo para aprender, né? Porque eu estou tentando ensinar, mas na verdade eu estou aprendendo, né? A vida é assim, a gente aprende fazendo, né? Não adianta a teoria e guardar para a gente mesmo. A gente tem que pôr para fora, né? E os erros são corrigidos, perdoados, porque é assim que Cristo ensinou, né? A gente tem que errar para aprender e a não errar mais, né? E assim a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. Eu acho muito bonita essa colocação de que a alma é universal, Deus é um só. E não é a alma que entra dentro do corpo, mas é o corpo que recebe a alma e ela é uma só, universal. Então nós, eu, você, Vanderlei, vocês ouvintes, todos nós somos um só, né, em Deus, né? Essa é a coisa mais bonita que eu aprendi e que não depende de religião, embora as religiões contribuam muito para ensinar a população, de um modo geral. Doutor, que interessante, né? O conhecimento, a gente falava aqui fora do ar, que o aprendizado ele é muito importante, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, e dividir esse conhecimento com as pessoas também faz parte da nossa vida e faz muito bem, né? Sim, é muito bom e a gente também aprende, né? Porque ninguém é perfeito e com a atividade do que a gente aprendeu colocando em prática, a gente aprende mais também, né? O que é que fica bem colocado, o que é que pode melhorar. E o intuito geral é que toda a humanidade melhore cada vez mais. Muito bem, estamos ao vivo aqui na Rádio Onda Minas FM nessa quinta-feira, 30 de julho. E para a gente começar então, o doutor já preparou ali, né, a primeira música do quadro que vai estar apresentando aqui ao vivo nessa tarde. Doutor, fica à vontade para a gente trazer música na nossa conversa. É a música clássica, né? Eu amo muito a música clássica, então vamos começar com uma.
Ao vivo na Rádio Onda Minas FM, 1h mais 6 nessa quinta-feira. Tá aí Dr. Sebastião Versiani aqui no nossos estúdios da 87.9. Doutor, então a gente vai iniciar, né, a nossa conversa de hoje, nessa quinta-feira, falando sempre de saúde, né, que é o nosso forte aqui de todas as quintas-feiras. E hoje a gente continua nesse tema importante, né, sobre a questão da alimentação, né? Vamos estar aprofundando melhor sobre os alimentos e com certeza vai ter muita informação importante, né, doutor? Sim, os alimentos inflamatórios são responsáveis pelo excesso de doenças crônico-degenerativas e autoimunes e tudo mais, e tudo vem disso aqui, né? Os chamados alimentos inflamatórios são alimentos que, quando consumidos em frequência e excesso, podem favorecer um estado de inflamação crônica de baixo grau no organismo. Quer dizer, essa inflamação ela vai acontecendo de baixo grau, mas é crônica, e a pessoa não percebe que está fazendo mal. Essa inflamação está associada a um maior risco de doenças como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, obesidade e algumas condições autoimunes. É importante esclarecer que nenhum alimento isolado causa inflamação em todas as pessoas. O que mais influencia é o padrão alimentar como um todo, além de fatores como atividade física, sono, estresse, tabagismo e predisposição genética. Os alimentos mais frequentes associados a um padrão alimentar pró-inflamatório, que provoca mesmo inflamação, desculpa, incluem alimentos ultraprocessados, né, salgadinhos, biscoitos recheados, macarrão instantâneo, refeições prontas, refrigerantes e outras bebidas açucaradas, doces e produtos ricos em açúcar refinado, carnes processadas como salsicha, linguiça, presunto e bacon, frituras frequentes e alimentos ricos em gorduras trans, excesso de bebidas alcoólicas. Por outro lado, alimentos que fazem parte de um padrão alimentar considerado anti-inflamatório incluem frutas e verduras, legumes e feijões, grãos integrais, aveia, arroz integral, quinoa, peixes ricos em ômega 3, como salmão e sardinha, oleaginosas, castanhas, nozes e amêndoas, azeite de oliva extra virgem. Em resumo, a ideia de alimentos inflamatórios é uma simplificação. O que a ciência mostra com mais consistência é que uma dieta rica em alimentos ultraprocessados e pobre em alimentos naturais tende a favorecer a inflamação, enquanto uma alimentação baseada em alimentos minimamente processados ajuda a reduzir. Então, é isso que eu trouxe essa matéria para a gente comentar, porque, inclusive, é uma das coisas que está contribuindo muito para alterar o sono, né? A insônia, os despertares noturnos, sono fragmentado, tudo, além das doenças citadas, como diabetes tipo 2 e outras mais, tudo já está comprovado cientificamente que é proveniente dos alimentos industrializados, processados e antinaturais. Doutor, a gente falava recentemente, né, a questão aí sobre os nossos hábitos, e a gente abordou essa questão recentemente aqui na rádio. E aí, em relação à questão da alimentação, às vezes a pessoa tem um hábito, né, de usar determinado alimento com frequência. Há algum sinal assim de inflamação que o alimento pode causar, que a pessoa pode estar identificando uma anormalidade no nosso sistema, no nosso dia a dia, devido ao uso diário daquele determinado alimento? Pode assim identificar alguns sinais?
É exatamente isso que acontece, né? A pessoa sente aí uma queimaçãozinha, uma indigestãozinha e tudo, e toma um remédio aí, omeprazol, alguma coisa, e aquilo passa. Daí a pouco vem de novo, e vai passando o tempo, meses, anos, décadas, né? A pessoa sente uma dor articular, um problema de coluna, e dá um jeito ali, melhora, depois volta, depois volta, depois volta. É uma artrite, né? Sempre essas coisinhas que fica repetindo é um sinal que a alimentação está pró-inflamatória. Isso aí é uma certeza. Podemos dizer então, doutor, que o nosso corpo ele comunica, ele dá o recado, ele avisa, ó, tá acontecendo isso, você está consumindo determinado alimento em excesso, automaticamente ele já dá o aviso. Já está comunicando, basta fazer a leitura, né? Aí a gente pensa assim, que é coisa superficial. Não, não é não. O que tá vindo esse aviso é de um local muito profundo. Para ser mais consistente, né, essa explicação científica comprovada, o negócio começa a atrapalhar lá no intestino delgado, porque as nossas células do intestino, elas são justapostas, coladinhas uma na outra, para não entrar as macromoléculas, aquelas que são estranhas ao organismo. O intestino deixa passar, se ele estiver normal, apenas as micromoléculas, são unidades. Ele quebra a molécula em vários pedacinhos para entrar só aquelas bem pequenininhas, que o organismo, de um modo geral, o sangue e tudo, os anticorpos, vão entender como é nossa. Isso aí é nosso, pode deixar entrar, né? E aí, quando o intestino fica inflamado, que às vezes nem necessariamente dá diarreia, o intestino preso, mas manifesta através de gases, de incômodo, né, despertares à noite por causa de alguma gastrite, alguma coisinha, e isso vai ficando ao longo do tempo. O intestino já está avisando que não está legal, que alguma coisa, algum alimento deve ser evitado, é banido, e até mesmo hábitos ruins como o alcoolismo e o tabagismo. Então é tudo do intestino delgado. É ali que está toda a confusão. E o que é que faz esse intestino ficar alterado? Devido a esses alimentos que a gente falou, inclusive os açucarados e tudo mais, ali altera. Quem gosta desse tipo de alimentos é a flora, porque tem a flora bacteriana boa e a ruim. E quem gosta desses alimentos antinaturais, exatamente a flora bacteriana ruim. E ela cresce muito e inflama o intestino. E aí as células do intestino inflamadas, elas meio que afastam uma da outra, permitindo a entrada das moléculas ruins para o organismo. E ao longo do tempo, porque a pessoa não sente assim, uma coisa que precisa ir para o hospital nem nada, não é urgente, é crônico, é antigo. E aí vai ao longo do tempo, vai gerando inflamações internas, né? Formando, por exemplo, uma pedra na vesícula, um cálculo renal, vai formando alguma coisa, uma tumoração, um cisto, e depois vem outras coisas mais, né? Que é o câncer e outras coisas mais, provenientes tudo do intestino, por causa de alimentação, de hábito alimentar errado. Doutor, para a gente pegar aqui o exemplo mais comum, né, do nosso dia a dia, vamos falar aí do gastrite e da queimação, né, como é muito comum se dizer. E automaticamente o nosso cérebro já fala, né, o doce, excesso de doce, do açúcar, ele já passa essa mensagem automaticamente. E principalmente, né, nesses casos assim, igual pessoas que às vezes consomem aqueles produtos de milho verde, dá aquele gastrite, aquela queimação. Então isso aí já é o nosso organismo, já é o nosso corpo avisando que para a gente controlar o nosso comportamento alimentar, né? Exatamente. O organismo está avisando. E outra coisa, não é a qualidade em si do alimento. Às vezes o alimento nem ia fazer mal nem nada, mas é a quantidade, porque está muito saboroso, né?
E a pessoa entra, né? E como diz o ditado, confiou no doce, né? Confia no doce que você vai bem. Aí vai dar ruim mesmo, né? Vai dar ruim. Então vamos pensar nisso e analisar com mais crítica a nossa alimentação, né? A nossa hidratação ao longo do tempo, né? E a qualidade de vida em si, o estilo de vida, né? Tudo proveniente de hábitos. E esses hábitos nós falamos na semana passada, né? Que são hábitos que a pessoa adquire confiando que aquilo não vai fazer mal nenhum. E outra coisa, não adianta uma pessoa só corrigir. Vamos supor, deu uma úlcera estomacal numa pessoa da casa. Aí o médico passa um esquema, às vezes passa por nutricionista, um esquema alimentar, né? E aquele coitado ali vai seguir aquela orientação, mas os outros continuam do mesmo jeito, da família, continua tudo do mesmo jeito, mesmo padrão. E ele vendo as pessoas comendo chocolate, comendo doce, comendo bolo, com tudo, e ele não pode comer nada. Né, gente? Vamos ter consciência, né? Pelo menos capricha um pouco para participar, não integralmente, mas parcialmente, facilitar a vida daquela pessoa que está tratando através da alimentação, né? Porque a alimentação é o próprio remédio, né, da vida, né? Aí o Hipócrates já falava, né, que o seu remédio é o seu alimento e o seu alimento é o seu remédio. Então a pessoa tem que conscientizar que aquela pessoa que está seguindo uma dieta, ainda que seja uma dieta só para a saúde, não propriamente para a estética, né? As pessoas da casa têm que participar daquele esquema de uma maneira mais tranquila, no que for possível, para facilitar a vida daquela pessoa que está fazendo o tratamento e que a dieta é o principal fator para que os remédios possam fazer o melhor efeito. Então, só para falar um pouquinho melhor sobre esse tema, né, que a gente está abordando hoje, dessa questão dos alimentos inflamatórios, de repente o ouvinte está lá com essa dúvida, né, o que eu posso estar contribuindo para ter mais qualidade de vida. É isso que a gente acabou de dizer, né, doutor? Mudança de hábito, mudança aí do consumo desses alimentos. Com certeza, esse processo acontecendo aí diariamente, a pessoa já vai identificar mudanças, né? O próprio organismo já vai estar aí se adaptando e trazendo mais saúde, mais qualidade de vida, né? Exatamente. O corpo não mente, mas quem fala a verdade mesmo e que leva o corpo a falar é a nossa alma, né? Ela que está vendo tudo. E ela vê os erros que a gente comete na alimentação. É uma judiação. A pessoa perdeu a noite de sono porque comeu errado, porque fez bebida errada ao longo da vida. Porque não é só assim, uma vez ou outra, né? Aí, como nós falamos aí, tem o perdão e tudo. Não, foi só uma vez, uma ocasião e tudo, né? Mas a pessoa tem o hábito de judiar do corpo a ponto de raramente ter uma noite de sono bem aproveitada. Pessoal que está nos ouvindo, doutor, através da internet, também através aí do rádio, né? Aliás, eu quero mandar um abraço aqui, o pessoal já está participando na nossa live aqui, né? Pelo Facebook, a Marlene Versiani, boa tarde, doutor Sebastião, boa tarde, Vanderlei, tá lá acompanhando, doutor, manda um abraço para ela. Grande abraço, Lena. O pessoal lá em Montes Claros, né? Montes Claros. Tá certo, um abraço aí pra Marlene, que tá ligadinho toda quinta-feira aqui na nossa Rádio Onda Minas FM. Muito obrigado aí pelo carinho. E é importante esse tema, doutor, a gente tá aprofundando aí, né? Sobre essa questão alimentar. E as pessoas, assim, até uma dúvida, assim, as pessoas que têm mais problemas com peso, tá pensando aí fazer uma rotina de vida diferente para tá perdendo uns quilinhos, essa questão desses alimentos assim inflamatórios, ele contribui para o excesso de peso, ele pode ter nessa mudança de estilo de vida, ele pode contribuir nessa qualidade aí da pessoa estar perdendo peso, ou apenas mesmo nessa questão mesmo assim do corpo estar reagindo sobre esses produtos? Então, o próprio alimento inflamatório, como o nome indica, já
atesta que a obesidade, o sobrepeso, é uma doença inflamatória. Inflamatória por causa dos alimentos inflamatórios. Então a pessoa, quando vai emagrecer, a primeira coisa que ela tem que pensar é em adotar um hábito de alimentação saudável. Ou faz isso, ou todos os recursos modernos que fazem emagrecer, não vai emagrecer com saúde. Aí algum dia a conta vai chegar, porque continuam os hábitos errados, né? Então é um pouco triste falar disso, mas a lactose, né, que a gente usa tanto leite, né, na vida, principalmente mineiro, né? A gente tem que ter cuidado com isso, porque é uma das coisas que está mais inflamando as células. O organismo não entende o leite de vaca como um alimento natural, não entende, estranha. Então, usando com parcimônia, ali o organismo vai dar um jeito e tudo, e a pessoa não precisa ficar proibida de tomar leite e tudo, mas tem que ter um cuidado com o excesso, o hábito de tomar muito leite todos os dias. E lembrando mais uma coisa do intestino delgado que eu estava falando, da absorção dos nutrientes, tem tudo a ver com a mente, o cérebro. Então, muitas pessoas que têm doenças cerebrais, digamos assim, metabólicas e tudo, são provenientes de alimentação errada também, né? E às vezes tem que ir em psiquiatra e tudo. E o próprio tratamento psiquiátrico vai surtir mais efeitos se a pessoa adotar um ritmo de vida saudável. E outra coisa importante também, né, doutor? Eu acho que assim, como que é difícil, né? Você tá ali diante de tantas belezas ali, de tantas coisas gostosas e resistir, né? Então, assim, já é uma educação alimentar também muito profunda, né? Porque você tá ali vendo aquelas coisas maravilhosas, mas saber que o nosso corpo vai reagir de outra maneira, né? Então, e os supermercados, as padarias, a finalidade deles ali é vender. Eles não vão passar a saber para o freguês se aquilo ali vai fazer mal, se é inflamatório, se não é. Eles não estão nem aí. Quem vai verificar isso são as organizações, instituições de fiscalização, né? A Anvisa e tudo mais. Aí, se a população tiver consciência e diminuir o excesso de açúcar e consumir outros tipos de alimento, essas organizações do comércio, elas vão fazer, opa, está diminuindo aqui o lucro, né? Então vamos fazer uma mudança aqui, o que a gente vai oferecer para a freguesia, para a gente não perder, né? E aí vai começar a ter mais alimentos saudáveis nas gandolas lá, para poder o freguês escolher, né? Então preste bem atenção nas datas de validade e nas promessas ali que tá escrito no rótulo, né? E com malícia para ver se aquilo ali é verdade ou pode ser enganação. As indústrias querem ganhar dinheiro, elas não estão nem aí não. Então a pessoa que tem que cuidar de si próprio e verificar o que está consumindo, né? Tem muita coisa que fala que é saudável, mas não é. O que a gente garante que é saudável é o que vem da terra, que vem do ar, que garante a energia saudável para o corpo, né? Aí, aproveitando um adendo aqui, a gente tem que falar, por exemplo, da acupuntura, que é uma medicina chinesa muito boa. A capacidade dela é de mover a energia pelo corpo, né? Mas quem faz a qualidade dessa energia é justamente o alimento, é a alimentação. Então você faz a acupuntura, melhora, mas a alimentação continua errada, você volta a ficar doente com a mesma doença depois ou pior. Então é muito bom você fazer a acupuntura e ao mesmo tempo adotar uma dieta saudável e hábitos saudáveis na sua vida. Tem participação aqui no programa, pelo Facebook da Rádio Onda Minas. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Dr. Sebastião Versiani
Estamos aqui ouvindo na sintonia, nota 1000 aí pelo bate-papo de vocês. É a Santina no Lava Pés que está na sintonia. Obrigado, Santina. Um abraço para você. Doutor, a gente sempre fala da questão do açúcar, né? Sempre está abordando essa questão. Mas, ao contrário do açúcar, a gente tem o sal também, né? Outro dia eu vi uma reportagem e a gente sempre fala que o uso em excesso dos alimentos, ele vai ter complicações, né? E a questão do sal também em excesso não é diferente, né, doutor? Verdade. É muito comum a gente chegar na casa de pessoas hipertensas, às vezes todo mundo da família, e você é convidado para ir lá almoçar e tal. Chega lá, a comida está salgada, você tem que fazer um esforço danado e para eles a comida está uma beleza, está tudo normal, né? Então está detonando os rins, aí não consegue filtrar e vem as doenças, né? É acumular as toxinas na corrente sanguínea. É a questão do excesso, né, doutor? Porque excesso. Tanto para lá quanto para cá, igual no caso do também café. Uma alimentação sem sal também tem dó, né? Exatamente. No caso do café, por exemplo, quando ele é muito doce também, não é fácil. Nossa Senhora. Então, se passou do limite... Quando eu trabalhava no hospital, tinha uma garrafa de café bem doce, ninguém conseguia tomar, não. Mas tinha uma sem doce, a gente misturava, né? Aí dava uma temperada boa. É igual a gente fala... falar em temperar, até foi interessante. A questão da água, né? Principalmente... Na época do calor, o pessoal usa temperar água, né? Coloca uma fria, uma natural e faz aquele temperamento, né? Exato. É muito comum isso também. A mente humana tem muita criatividade, né? A gente tem que ter a malícia para entender o que a gente está criando, né? E aprender com isso também, né? Porque às vezes a gente acha que está certo e às vezes não está tanto, né? Tem que ter sempre... A diferença é muito pequena entre o certinho e o bastante errado. E a questão da água, doutor, é uma coisa interessante também, né? Eu já tive essa experiência. Quando você toma água muito fria, muito gelada, não mata a sede. E não. Quando você toma muito morna também faz mal. Ela tem que estar ali no padrão, né? Tem que estar no padrão. É muito saudável, né? Você beber uma água de fonte ali na pedra ali, né? E aquela água ali é puríssima, então é muito bom. Beleza. 1h mais 29 minutinhos aqui na Rádio Onda Minas FM. Tá na hora da gente trazer mais uma canção ao vivo aqui nessa quinta-feira. Hoje é dia 30 de julho, aqui no programa Estação Musical. Estamos com a presença aqui do Dr. Sebastião Versiani. Toda quinta-feira a gente traz música e fala de saúde. O que você preparou pra gente, doutor? Então, vamos lá, mais uma música clássica. E para fechar aqui, né, a última.
Parabéns, que clássico. Essa faz tremer o coração, hein? Que clássico musical ao vivo aqui na rádio. É bem sentimental, né? Como se diz, o senhor estava preparando o instrumento ali fora do ar e preparou para valer mesmo, hein? Não, eu passo a semana inteira sem pegar no instrumento, né? Aí pego na hora de vir para cá. Então, de uma certa maneira, está sendo muito, muito útil para mim também. Ah, que maravilha, doutor. Parabéns, de coração mesmo, tá? E Obrigado. quando a gente fala que a gente vai viajando na música, né? Essa foi uma canção que a gente vai viajando através dessa canção. Exatamente. Doutor, então, pra gente passar aí pros ouvintes de casa, pro pessoal da internet, né? Vamos deixar então o telefone de contato, pessoal que tá acompanhando aqui através das redes sociais, através do rádio, né? De repente quer marcar uma visita lá, quer marcar uma consulta, nós temos aqui o endereço e os dois telefones, fica à vontade. Então, basta ligar para o 35-9775-4277 para falar comigo, marcar a consulta, pode ser online, e 99834-7054 para marcar com o Dr. Fabrício, psiquiatra, e tem a Márcia também, podóloga, que é no mesmo telefone que eu passei para mim. Pode ligar que a gente marca para ela também. É Rua São Paulo 381, né? Tem o Dr. Fabrício, psiquiatra, eu na doenças naturais e pediatria, e a Márcia, podologia. O telefone está aparecendo aqui no seu vídeo, né, pessoal que está acompanhando aí pelas redes sociais, 35 99775 4277 ou 35 99834 7054. Atendendo aqui bem no coração de Nova Resende, né, doutor? Exatamente, e já faz um tempinho. Já faz um tempinho, uns 40 e poucos anos só, né? Exatamente. Olha, doutor, passou muito rápido aqui a nossa conversa, né? Aquele ditado do mineiro, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Dura pouco, parece que passou num minuto, né? Passou, a gente nem viu o tempo passar. E semana que vem a gente está de volta aqui então na Onda Minas com o Dr. Sebastião Versiani para a gente falar de saúde aqui no rádio. Doutor, muito obrigado, excelente final de semana, tudo de bom na sua vida. Obrigado. Nos falamos semana que vem. Obrigado, graças a Deus pelo nosso programa e que seja útil para todos os ouvintes e participantes. Muito bem, a gente vai seguindo aqui então ao vivo na Rádio Onda Minas FM aqui na 87.9. Na sequência tá chegando aqui o Estação Love dessa quinta-feira. Continue na sintonia. Pare suas emoções. Let's dance in style, let's dance for a while.